Um é o sistema ABO e o outro é o sistema RH. Exatamente. O que você falou é importante. A gente, quando vai fazer a análise do sanguíneo, não adianta você analisar apenas o sistema ABO. Você tem que analisar o RH também, né? Então foi o que você acabou de falar aí, ó. Quando a gente vai falar, eu falo A positivo ou A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo, O negativo. Exatamente isso. Agora eu vou fazer uma pergunta, vamos ver se você está conseguindo entender mesmo. Olha só que eu vou te perguntar aqui. Esse camarada aqui, ele produz... Ixi, alguém entrou aí, deixa eu liberar lá para o aluno entrar rapidão. Então, esse camaradinho aqui, eu quero que você me responda. Ele produz anti-B, sim ou não? Sim. Ele é A. Ele produz anti-A? Não produz anti-A, porque ele é A, né? Ele só pode produzir aquilo que é contra ele mesmo. Que ele não pode produzir aquilo que é contra ele mesmo, só o que for estranho. Não, então é agora que vai vir a pergunta que vai dar um nó na tua cabeça aí, ó. Você vai ver que essa pergunta vai dar um nó na tua cabeça e logo você vai entender se é algo que eu falei lá no slide anterior, mas sempre quando eu dou essa aula passa batido. Olha só, esse camarada aqui, ele produz anti-menos? Ele é positivo. Ele produz anti-menos? Não, aí que tá. É aí que todo mundo cai na pegadinha, né? Por que que todo mundo cai na pegadinha? Porque o RH, ó, ou ele é positivo ou ele é negativo. Se for positivo, significa que tem. Se for negativo, significa que não tem. Então, ele não produz anticorpo antinegativo. Por quê? Porque não tem negativo. Como é que eu vou produzir anticorpo para uma coisa que não existe? Entendeu? Exatamente. O negativo produz contra o positivo porque o RH positivo ele existe, né? Ah, menino, queria ter uma filha desse jeito. Tá doido, é isso aí mesmo. Quer dar aula pra mim, não? Vou ter que te dar meu salário desse jeito, aí. É exatamente isso mesmo. Aí, ó, pra quem chegou aí agora, ó, quem for sangue negativo, quem for sangue negativo, pode doar para todo mundo que é positivo, né? Por quê? Porque ele não vai produzir. Desculpa. Quem for sangue negativo pode doar para quem é positivo. Mas quem for positivo não pode doar para quem é negativo. Por quê, professor? Porque quem é negativo produz anticorpo antipositivo, mas quem é positivo não tem como produzir anticorpo negativo. É igual, né? Não tem como você produzir anticorpo para uma coisa que não existe, né? O negativo, ele significa não tem fator RH no sangue daquela pessoa ali. Alguém tem alguma dúvida antes de eu continuar, sim ou não? Exatamente. Qual que é o seu nome? Desculpa que eu não estou conseguindo ver a tela ali. Vitória, você falou certinho. Negativo só pode receber de negativo. Mas, Vitória, você tem que lembrar uma coisa: são dois sistemas: sistema RH e sistema ABO. Então, quando você está falando assim, negativo só pode receber de negativo, só estamos falando sobre uma parte do problema, né? Que é o sistema RH, que é o que está aqui, ó. Mas eu tenho que saber se ele é A,
A, se ele é B, se ele é AB ou O. Mas o que você falou é verdade. Entendeu? Quer ver? Ó, vou fazer mais umas perguntas aqui, vamos ver se vai dar um nó na cabeça de vocês ou não vai. Ó. Parará. Olha aqui, ó. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, ó. É nessa hora que eu vejo se o camarada está me acompanhando. Ó, esse camarada aqui, o A positivo, ele pode receber sangue de AB positivo? É isso aqui, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Contra, pronto, exatamente, é por causa disso mesmo, tá certo? Agora, né, eu vou trocar. Vou fazer outra pergunta aqui para você. O A negativo pode receber do B positivo? Parece uma pergunta fácil, né? Mas não é tão fácil quanto está parecendo, né? O A, né, o sangue vai sair do B positivo e vai para o A negativo. Pode fazer isso? Exatamente, era esse ponto que eu queria chegar. Ele vai produzir 2 anticorpos contra, né? Se o A receber de B positivo, ele vai receber anticorpo anti-B e ele vai... Não, receber não, ele vai produzir anticorpo anti-B e também vai produzir anticorpo anti-A. Então não pode. É exatamente, então vocês estão pegando a ideia direitinho, é isso aí mesmo. Entendeu? A ideia é justamente essa, tá? Então quando eu vou falar da tipagem sanguínea, eu acabo que eu dou, né, eu tenho que falar tanto os dois sistemas, tanto o sistema ABO quanto o sistema RH, porque os dois podem dar problema durante uma transfusão sanguínea. É o menos, exatamente. Agora, fique sabendo... exatamente. O menos ele é nulo, não tem nada nele. Agora eu vou falar um negócio para vocês que vocês não precisam de aprender, tá bom? Mas se um dia você quiser entrar para a área da saúde, quiser fazer enfermagem, se você quiser fazer biomedicina, quiser fazer farmácia, no Brasil, no mundo inteiro nós temos os bancos de sangue, né? E os bancos de sangue, eles recebem sangue de muitas pessoas. Existem muito mais sistemas do que simplesmente o sistema ABO e o RH. Então existem muito mais tipos sanguíneos do que esses que vocês estão vendo aqui. Mas eu não vou falar isso aí porque eu não quero confundir vocês, porque você só vai aprender isso se um dia você for trabalhar no Hemocentro, né? Então, por enquanto, leva essa informação aqui, porque isso aqui é o que cai no vestibular e no Enem, tá bom? Então a gente já sabe bem como é que funciona essa história de compatibilidade sanguínea, né? Então vamos fazer esses exercícios aqui, né? Exemplo 1. João possui sangue A. Então, portanto, né, não pode receber sangue B. Isso aí todo mundo já, eu acho que já entendeu o que a gente está conversando, né? Carlos possui sangue AB. Então ele pode receber sangue de quem for A, de quem for B, de quem for AB e de quem for O. Alguém tem dúvida nesse exemplo aqui do Carlos, sim ou não? Manda aí. Então, pelo menos eu vou voltar porque isso aí não é difícil de entender, não.
É porque quando você tem o sangue AB, significa que você tem tanto o antígeno, que é a proteína que fica em cima do sangue A, quanto, né, o B. Vamos aí, pessoal que está aí comigo. O O significa o quê? Não, significa que quantas proteínas tem na superfície do O? Zero. Zero, exatamente, nenhuma. Tá entendendo qual o nome do camarada aí, que eu não estou conseguindo ver o nome do aluno, porque está a tela com o slide aqui. Tiago, por que que o AB ele pode receber do O? Porque o O tem zero antígenos na superfície dele. Se tem zero, lembra, ó, o O não confunde com zero. Ó. Se tem zero antígenos na superfície, então não tem como criar uma reação contra zero antígenos, entendeu? Exatamente. Respondeu sua pergunta? Então, pau na máquina. Então, olha lá, ó. Pode falar. Ah, cara, hoje vocês estão afiados, hein? Vocês podiam vir para as aulas todo dia desse jeito aí. Então vamos voltar lá, ó. A pergunta que ela fez é o seguinte, hein? Opa! O O é doador universal, você falou isso, não é? O O positivo pode doar para o A negativo? Foi isso que você perguntou, não foi? A resposta é não. Você tem que lembrar sempre que são dois sistemas. Se eu estou falando de sistema ABO, o O pode doar sim para o A. Mas no sistema RH, não pode. Né? Então, o único que seria o verdadeiro doador universal seria quem? Exatamente. Por quê? Porque ele não tem nenhuma proteína do sistema BO e nenhuma do sistema RH. Exatamente isso aí. Não, até que o O negativo não é muito raro, não. O O negativo não é tão raro, não. É porque isso aqui é hereditário, né? Então, quanto mais pessoas tiverem na população, tiver o sangue O negativo, então acaba que é comum, né? Isso aqui não é distribuído na população de maneira igual, né? Você vai herdando dos seus pais, então depende da origem da sua família. E no Brasil não é muito difícil de achar O negativo, não. É difícil de você achar O negativo no hemocentro, né? No hemocentro é difícil você achar, porque como ele é muito utilizado, então ele acaba muito rápido. Mas não é porque é difícil de achar, porque ele é muito utilizado. Não, não. Eu já ouvi um caso parecido com esse aí, mas como a gente está estudando para vestibular, a gente não vai, né, ir adiante, não. O que você está falando, na verdade, é o seguinte: seria um transplante de medula, né? Um transplante de medula. No caso do transplante de medula, isso pode acontecer, mas transfusão sanguínea, isso não pode acontecer. Só que eu não quero entrar nesse detalhe aí não, porque aí a gente vai perder um pouco o foco da aula. Se quiser, depois a gente conversa aí pelo Zap Zap, entendeu? Mas agora eu não vou entrar nesse assunto não, porque ele sai um pouco do foco. Mas isso é transplante de medula, não é